Oi, eu sou a Mari e hoje eu vou falar sobre a minha cirurgia ortognática. Esse vídeo é a parte 2. Se você quiser assistir a parte 1, ela já tá liberada aqui no canal, é só você clicar aqui no card, tá bom? Então vamos lá, eu parei na parte do pós-operatório. Depois da cirurgia, eu fiquei bem inchada, eu dormi uma noite só no hospital por causa da pandemia. Geralmente, quem faz essa cirurgia fica 3 dias no hospital, só que por causa da pandemia eu só fiquei uma noite. Confesso que ainda bem que eu fiquei só uma noite, porque no hospital, como é plantão, e você fica dependente do enfermeiro, da enfermeira para trazer gelo, para tomar banho, é desconfortável, você não dorme direito, então ainda bem que eu fui embora logo para minha casa. Só que aí no primeiro dia eu fiquei bem inchada por causa dessa situação, porque você fica dependente dos enfermeiros para trocarem o seu gelo, e mesmo que você peça sempre, o tempo todo, eles demoram para trazer, porque eles não estão atendendo só você, né? E isso acabou me inchando, eu fiquei mais inchada por causa disso. Só que, geralmente, o inchaço máximo, ele vai até as 72 horas. Então, até as primeiras 72 horas, você incha, né? E isso você pode confirmar com o seu buco, com quem tá te acompanhando. Só que nas primeiras 24 horas eu inchei bastante, só que depois eu fui desinchando já, porque eu já tava em casa e eu usei gelo o tempo todo. Sério, o tempo todo. Eu usei muito gelo, fiquei muito quietinha, usei muito gelo, tomei água, tomei a sopinha gelada, friazinha assim. E com 72 horas eu já tava bem menos inchada do que no primeiro dia, o que foi ótimo, né? E eu levei parabéns da minha fisioterapeuta, da buco, porque geralmente isso não acontece, porque as pessoas não fazem o gelo. Então, se você vai passar pela cirurgia, coloque gelo. É de graça, tá? E vai te salvar a vida aí. E aí você pode pensar agora e falar assim, ai, vou ter que ficar com gelo, ai, que coisa ruim. Só que a nossa pele, ela fica diferente. Então, quando você coloca o gelo, você fica confortável. É muito confortável ficar com o gelo na primeira semana. Bom, pra mim, pelo menos foi, né? Eu gostava de ficar com gelo. O que pra mim funcionou foi colocar o gelo em volta de gaze. Sabe? Que você compra na farmácia. Não rolou muito bolsa de gel. Aquelas bolsas de gel não rolou pra mim. O que rolou foi gelo, porque daí eu conseguia moldar ele no meu rosto e eu amarrava, parecia uma múmia, mas eu ficava com gelo e era perfeito. E eu acabei gastando dinheiro comprando bolsinha de gel, que eu não usei muito, porque o gelo deu conta, foi super bom. E a dica você coloca o gelo dentro de uma sacola plástica, amarra, coloca dentro de outra sacola plástica e coloca em volta de gaze, porque daí não fica te molhando inteiro, né? As duas sacolas, elas evitam isso, e a gaze ajuda a não queimar o rosto. Óbvio, você vai perder a sensibilidade, então você tem que tomar cuidado para não queimar o seu rosto, tá? Não aconteceu isso comigo, mas alguns pacientes da minha buco aconteceu, então tem que tomar bastante cuidado. Vamos falar de alimentação. Até o 10º dia eu tomei sopa tipo creminho, sabe? Só que eu acho que já com 7 dias eu já poderia comer outras coisas. Só que como o meu retorno foi só com 10 dias, o meu retorno foi com 3 dias de pós-operatório e depois com 10 dias, tá? Então, no 10º dia, ela me liberou para comer arroz, feijão amassadinho, frango desfiado, carne moída, essas coisas mais molinhas, purê de batata, essas coisas. Então, eu já estava muito preparada para a alimentação, para o desconforto físico. Então, para mim, eu achei mais tranquilo. O que eu não estava preparada foi o psicológico. Então, quando eu me olhava no espelho e me via super inchada, pra mim foi muito difícil, eu fiquei com muito medo de ficar daquele jeito pra sempre, foi muito estranho, e eu também tive muito medo de ter complicação. Eu fiz tudo muito certinho, higienizei,
não forcei nada, fiquei bem tranquila em casa, me recuperando e tudo mais. Mas eu tive muito medo de dar alguma infecção, de soltar algum parafuso. Eu fiquei muito paranoica com isso, foi tenso, mas eu fiz tudo certinho e a recuperação foi tranquila. Sobre a parestesia, tá? Eu não sinto ainda o queixo. Quando eu encosto aqui, eu sinto formigar. Mas é uma sensação estranha, tipo, não é a sensibilidade normal. Então essa região aqui eu não sinto e o lábio inferior, tá? Mas nos dois casos eu sinto bastante formigamento, eu sinto bastante hipersensibilidade pro frio e pro calor. E isso são fatores, são coisas que indicam de que os nervos estão voltando. Então pode ser que em algum momento eu volte a sentir, né? Então isso é algo bom. Eu fiz bastante laser na fisioterapia e tudo mais. Como eu fiz a cirurgia da ATM também, nessa parte da ATM pegou um nervo, não sei se é um nervo que fala, mas eu fiquei com paralisia, não parestesia, eu fiquei com paralisia na sobrancelha esquerda. Então minha sobrancelha esquerda ela não subia e nem enrugava aqui, tá vendo? Eu tô olhando pra cá porque daí dá pra enxergar. Mas com 4 meses o movimento começou a voltar, mas aí eu fiz exercício de fisioterapia todo esse tempo. Ainda faço até hoje, para estimular para voltar o movimento da sobrancelha esquerda, tá? Hoje, ó, eu vou subir aqui para vocês verem. Ele sobe, mas ele é bem mais lento e bem mais limitado do que a direita, tá vendo? E também, ó. Mas isso é normal e só de ter começado a voltar esse movimento com 4 meses é uma coisa boa, sabe? Então, eu sinto que ele tá progredindo, então isso é legal, né? Isso é importante. O que eu sinto mais o maior benefício, assim, além de fisicamente de beleza, né, de estética, com a cirurgia foi que antes eu tinha muita dificuldade de engolir remédio, de engolir comprimido. Era muita dificuldade mesmo. Toda vez eu engasgava, era bem ruim. E agora não, agora eu tomo remédio tranquilamente. Bom, agora eu vou deixar vocês com as fotos do antes e o depois desses 6 meses, porque as coisas elas vão se recuperando aos pouquinhos. Uma coisa que eu senti muito foi que é importante você esperar os 6 meses para tomar qualquer decisão, não decisão, mas você esperar os 6 meses para ver de fato se valeu a pena ou não. Eu só senti que valeu a pena ter feito a cirurgia de real, assim, quando eu completei 6 meses. Porque antes eu ficava tipo, não sei se vai, tipo, tá legal, mas não sei se valeu a pena passar por tudo isso, é uma cirurgia muito complexa. E hoje eu sinto que valeu a pena. É óbvio que eu ainda não tirei o aparelho, então eu não sei como tá exatamente meu sorriso, porque, né, ele fica diferente quando você tira o aparelho. Mas hoje eu já me reconheço muito mais no espelho, eu já gosto do jeito que eu fico no espelho, eu já gosto do que eu tô vendo. E pra mim foi o processo mais difícil foi o reconhecimento, de me olhar no espelho e falar assim, essa sou eu. Pra mim foi muito difícil e com 6 meses eu de fato comecei a me reconhecer, o que é muito bom, né? Porque é uma cirurgia muito complexa, é uma recuperação muito lenta, muito difícil. E se no final você não gosta, nossa, deve ser horrível. E eu vou convidar você a curtir o vídeo e comentar aqui embaixo perguntas que vocês tenham curiosidade, que eu não falei nesse vídeo nem na parte 1. E aí eu posso fazer um vídeo só respondendo as perguntas de vocês, tá? Porque é um processo muito longo e a gente acaba esquecendo algumas partes, alguns detalhes. Então comenta aqui que eu respondo você, tá bom? Um beijo, tchau!